no capítulo 5, a carta de Paulo aos Romanos. Serei breves, irmãos. Olhe, não foi tão fácil. Para adiantar alguns de vocês, que vocês vão orar mais por nós. Aquele que não souber orar direitinho pode rezar, que também serve. Porque nós viemos a caminho do interior para chegar em Fortaleza, 250 quilômetros. E eu vinha de carona com os colegas e eles vinham me trazendo. Minha esposa, 5 pessoas no Corolla. E numa ultrapassagem, não foi barbeiragem minha, graças a Deus, um caminhão deu uma encostadinha na traseira do meu Corolla, que eu vinha dirigindo. E o carro desandou, rodou umas 3 ou 4 vezes na pista, sem a gente saber a direção do carro. E entrou atravessando a coxia da pista e entrou dentro do mar com tudo, com todo sim. Numa visão muito relâmpaga, a minha esposa viu como que o carro encapotasse. 5 pessoas. Estourou o pneu, o carro se acabou lá dentro do mar. Saiu todo mundo, ninguém foi para o hospital, nem um arranhão. Nós podemos glorificar esse Deus nesta noite. Mas não foram pequenas as lutas para chegar aqui. Não foi só essa, não. Teve outra. Eu tenho observado que muita gente tem pregado, e eu não sou pregador, Marquinhos que bota assim a gente também. Quando eu dirigia os cultos de ar livre, nas calçadas, no interior, eu colocava ele para pregar e ele aprendeu. Eu fiquei... Há quem diga que tem promessas de vitória, que a igreja tem vitória. A igreja não tem vitória. O evangelho é renúncia. O evangelho é cruz. A vitória da igreja, ela está centralizada no arrebatamento da igreja. Só quando o mortal se revestir da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Então, enquanto não acontecer isso aqui, não é muita vitória, não. Tem gente que é vitorioso, mas quem segue a Cristo é cruz de renúncia, é martírio, são os intempéries, são os sulavancos da vida e por aí adiante. Abra sua Bíblia no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, eu estou trêmulo, viu? Eu estou meio apavorado. E eu preciso de água, viu, irmãos? Essa aqui mesmo? Vamos lá. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu estava aqui meditando, porque isso não é salvo-conduto para ninguém, tempo de fé, mas eu estava me lembrando quando esse velhinho que falou ali, que já está sem poder andar, sendo tratado há 5 anos nos braços da gente, aceitou Jesus como Salvador dia 9 de fevereiro de 1970. Dia 4 de abril de 1970 aconteceu o primeiro culto no povoado lá na localidade. Lá minha mãe também aceitou Jesus como Salvador. E nós éramos, Marcos ainda não tinha nascido. E de lá para cá eu venho observando esse Deus que a gente tem. Ele é tão grande que nenhum de nós, por intelectualidade que temos, jamais poderíamos descrevê-lo. Deus, ele é indescritível. Ninguém pode esquadrinhar Deus, disse o salmista Davi. Ninguém pode colocar Deus dentro de uma caixa de sapato e achar que você tem que manipulá-lo. Olhando para a minha nora hoje, grávida das nossas 2 netinhas, e me lembrando do salmista, no Salmo 139, versículo 13, 14, 15 em diante. No versículo 14 ele diz: de um modo tão terrível e maravilhoso eu fui formado. Eu fui entretecido no ventre da minha mãe, com uma tecelona que tecia pequenos fios de nervos, de veias, de artérias, de pele. E o salmista disse: eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e maravilhoso eu fui formado no ventre da minha mãe. Aí quando chega no versículo 16, o salmista diz: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando nenhuma delas ainda havia, mas ia acontecendo dia por dia, já estava tudo lá. Quem pode glorificar esse Deus aí? Agora parece algo paradoxal, porque o salmista disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não tinha corpo, mas ele viu. Você não era ainda nem gente, era uma substância, era um espermatozoide sendo fecundado no óvulo da mãe. Deus já sabia que você estaria aqui hoje, louvando e glorificando, celebrando ao Deus do céu. E eu me alegro com esse Deus. E eu queria falar rapidamente aqui, porque eu estou nervoso e os meus lábios vão secando, mas eu queria falar dos 3 pilares essenciais. Os 3 pilares essenciais que dá sustentabilidade para que nós prossigamos de pé na presença desse Deus tão poderoso. E está no texto. Eu queria falar primeiro do primeiro pilar, que é a graça. O segundo pilar, a graça manifestada primeiro. O segundo pilar, o sangue derramado. Oh, aleluia! Quando fala em sangue, quem foi perdoado por este sangue tem motivo de glorificar a Deus. E o terceiro pilar, fé operante. Glória a Deus. Se você estiver, desculpa a expressão nordestina, se você estiver montado, escanchado nesses 3 pilares, nós haveremos de adentrar os céus quando a trombeta tocar. Quem tem esta esperança? Glória a Deus. A fé manifestada, ou seja, a graça manifestada. A graça, ela humilha o homem sem degradá-lo e exalta o homem sem deixar-lhe arrogante.
O nosso Deus, irmãos, essa graça, ela persegue o ser humano. Ela penetra onde a criatura está para fisgá-la com o poder convencedor do Espírito Santo de Deus. É verdade. Esta graça, ela é tão maravilhosa. Glória a Jesus. Eu olhando o Salmo 113, versículo 5, o salmista faz ali uma analogia encantadora. Ele diz: quem é como o nosso Deus? Glória! Que habita nas alturas. Aleluia! Que se curva para ver quem está no céu e na terra. Aleluia! Quem é como o nosso Deus? Esse Deus que disponibiliza a sexta dispensação para com a raça humana, chamada graça salvadora, que nos alcançou e nos tirou de onde nós não poderíamos sair e trouxe aonde nós não merecíamos estar. Estamos aqui celebrando nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Ele é maravilhoso! Aleluia! Glória Glória de Deus! O pastor Marcos Chimenez falou do culto. E eu meditando, culto é nada mais, nada menos do que uma fogueira acesa dentro do ser humano. Glória! Culto é o relacionamento, é algo que interage-se entre a criatura e o Criador. Esse culto não se apaga, mas ele dorme. Esse culto não é no trabalho que ele se apaga. Só tem um detalhe. É difícil compreender como eu sou criatura, você é criatura, estamos interagindo, se relacionando com o Criador e não sentir nada. Porque o culto já está aqui dentro. E aqui nós estamos celebrando. Quem vem celebrar nesta noite aqui? Glória a Jesus. Paulo, ele chama Tito, diz no capítulo 2, versículo 11, ele diz: Tito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas esta graça também ensina a viver uma vida justa, piamente, sóbria, renunciando às concupiscências do mundo, para que possamos viver uma vida justa, piamente e sóbria na presença de Deus. A graça, ela nos abraçou. Não, nós não temos mérito. Ninguém foi ser crente, ninguém é evangélico, ninguém vai para o céu porque um dia tomou uma decisão. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 79, diz: eu conheço os teus pensamentos, de longe eu entendo os teus pensamentos, e antes que a palavra saia da tua boca, eu já sei o que é que tu queres falar. Glória a Deus. E esta graça, não, ela nos escolheu, ela nos fisgou. A graça foi manifestada. Só se manifesta aquilo que estava oculto. A graça era o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Foi Ele que se manifestou e trouxe salvação. Jesus dizendo no Evangelho de João, ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, eu é que escolhi você. Aleluia. E lhe deu um nome, bendito seja o nome do Senhor. Eu te deu, escolhi, bendito seja Deus, e te deu um nome para que em meu nome tudo que pedirdes lhe será feito. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jesus é lindo. Primeiro elemento, primeiro pilar, graça. Nós não estamos aqui porque decidimos estar. Estamos aqui porque antes que você tivesse a decisão, Jesus já nos tinha fisgado com as obras. Oh, glorificados. Quem é feliz porque um dia vai alcançar a graça? É privilégio. O crente tem que viver só celebrando. O privilégio. Graça. Glória ao nome de Jesus. É por isso que nós não devemos se esquecer dos benefícios. No Salmo 103, o salmista Davi estufa o peito ali e ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de
misericórdia que enche a tua boca de bens, de sorte que você voa como águia da esperança de uma vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, meu querido irmão, nesta noite, saiba que se você estiver montado neste pilar chamado graça manifestada, observe que não foi você que pegou a graça. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Esta palavra ela tem um efeito tão poderoso que não precisa ninguém botar sal nem pimenta, não precisa ninguém enfeitar. Ela tem poder próprio. Aleluia. No Salmo 119, versículo 116, e eu sei muito bem disso, que esta igreja ela é solidificada no alimento genuíno. O salmista diz assim: sustenta-me, Senhor, com a tua palavra, para que eu vivas e não seja envergonhado na minha esperança. Aleluia. Quantos estão sustentados com esta palavra? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, não podemos esquecer, é um benefício. Porque a graça é diferente da misericórdia. A graça, você recebe o que você não merece. A misericórdia, você não recebe o que você merecia. É verdade. É assim, professor? Aí. A graça, você recebe o que você não merece. É mesmo. E a misericórdia, você não recebe o que merece. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. É como se a misericórdia de Deus, enquanto o carro dançava na pista para encapotar e não encapotou, a misericórdia, não esqueçamos, daqui a pouco nós chegaremos no segundo pilar, chamado sangue derramado. Oh, glória. Oh, como este sangue Aleluia. tem poder. Tem mesmo. Aleluia. Detalhe, o sangue de Cristo não tem prazo de validade. Aleluia. Oh, aleluia. Quando sentem, há quem diga, eu não achei na Bíblia que os anjos são seres angelicais criados. A Bíblia diz, e eles não conhecem sangue, mas a igreja conhece sangue, que foi o preço, aleluia, foi o dote, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, Paulo diz que Jesus pegou a cédula da dívida, rasgou e cravou na sua própria carne, com o seu próprio sangue, comprou todo o povo, língua, povos e nações para Deus. Quantos foram comprados com este preço glorioso? Obrigada, meu Senhor. Primeiro pilar, a graça. Não precisa ninguém andar atrás da graça, ela corre atrás da gente. Acredita? Vocês acreditam que é possível que alguém esteja no prostíbulo? É possível que alguém esteja na bebedeira, na droga, e a graça está lá pertinho dele? Sim. Pastorando ele. Pastorando, né? Você não sabe o que é isso, não. Pastorando. Cuidando. Qualquer hora ele vai ouvir um hino entoado. Qualquer hora ele vai ouvir uma palavra oriunda, outorgada pelo Espírito Santo de Deus, e vai de impacto com o coração daquele ébrio que está ali, e ele vai ser alcançado e fisgado pela graça. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Segundo pilar, sangue derramado. Na hora que o carro desandou, eu não dei o tempo que eu estava agarrado para a direção do carro. Eu vinha dirigindo o carro não era meu. Mas eu escutei muito bem quando minha esposa estava do lado. Eles insistiram tanto para mim dirigir o carro. Eu não quero, rapaz. Eu vou aqui. Se você ajeitar um lugarzinho para uma Fátima ali na frente, que seja mais cômodo, porque ela tem muito problema de coluna e dói demais o quadril, o joelho. Não, vá lá na frente com a sua esposa. Você vai dirigindo, vai os dois aí, nós vamos aqui atrás. Na hora que o carro desandou, irmãos, ela disse: o que é isso? O sangue de Jesus Cristo tem poder. O carro parou lá, saiu todo mundo, coberto pelo sangue. Quem é perdoado aqui pelo sangue? Deixa eu ver. Quem foi perdoado pelo sangue? Aleluia. Saiba de uma coisa: este sangue tem poder, não é um incentivo. Mas se houver tropeções, lá o Ceará diz, se escorregar na casca da banana, lá na frente, o sangue está com prazo de validade em dias para
te perdoar, para te reconduzir e trazer a presença de Deus e o nome de Jesus ser glorificado. A esperança da igreja é quando a trombeta tocar, você ser colhido e sairemos daqui da terra em corpo glorificado. Tem alguém que tem essa esperança? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Primeiro pilar, a graça. O segundo pilar, o sangue. O sangue tem poder demais. Tem mesmo. Este é o segundo acidente que eu escapo pelo sangue. Acredita? Acredito. Dia 28 de maio de 1993, Gesiel tinha 4 anos. Eu estava dirigindo uma caminhonete, fazendo horário, de feira para feira. E o pneu do carro, meu carro estourou, do lado do motorista. E o carro, a caminhonete desceu o barranco assim. Enquanto ele estourou, você sabe que acidente é coisa muito rápida. Esse que aconteceu agora, quinta-feira, eu acho que durou 5 segundos. Mas dá tempo de clamar pelo sangue. Dá mesmo. Glória. Já não dá? Quem quer continuar? Glória a Jesus. Quase, né? Aleluia. Eu disse, agarrado para a direção zona caminhoneta, pastor João Bosco. A direção zona pesada, mecânica, e eu agarrado para a direção aqui. Quando eu pensava em botar o carro para a pista, mas o carro estava ao contrário. Enquanto ele estava entrando no contrário, eu disse: o sangue de Jesus Cristo tem o poder. O sangue de Cristo tem o poder. Na segunda vez o carro estava virado. Saiu todo mundo vivo. Você pode glorificar pelo sangue. Glória a Deus. Sangue tem poder. E foi com este sangue que ele comprou, pagou o preço da nossa salvação. Não é mérito. Eu não mereço estar aqui hoje. Ninguém merece. É verdade. Nós não passamos. Essas coisas daqui, elas são boas para a gente comemorar, celebrar. Mas quando eu olho para o dia do arrebatamento da igreja, o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 10, versículo... Bota aí, irmão, por gentileza. Hebreus capítulo 10, versículo... começa pelo versículo 35. Ele diz: não rejeiteis, pois a vossa confiança... Não rejeiteis... 35? Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Versículo 36 diz: porque necessitai de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual a promessa que a igreja tem aqui na terra? A não ser o arrebatamento da igreja. Aleluia. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Pois o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O versículo 39 diz: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da alma. Aleluia. Primeiro elemento, a graça. Segundo elemento, o sangue. O sangue tem poder. Tem mesmo. Obrigado. Eu estou com o meu lenço aqui, mas... Obrigado. Glória a Jesus. Aleluia. Se nós, crentes, descobríssemos, tivéssemos uma perceptividade mais voltada para a grandeza do nosso Deus, eu dizia para um colega meu, presbiteriano, tratar, sabia que nós haveríamos de aprender a andar de joelho. Você já pensou, rapaz? Eu saí de casa com o mal arrumado, de madrugada, tomando um café, orei, Deus me deu um sonho à noite ruim, eu repreendi no nome do sangue de Jesus. Amém. Deus livrou. Deus livrou. Graças a Deus. Glória a Jesus. Agora, às vezes na hora da dificuldade a gente não quer se alegrar, né? Mas Paulo recomenda aqui no texto, ele diz: gloriai-vos na paciência. A paciência produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Jesus, aleluia. A salvação é pela esperança. É, meu Deus.
Só que para chegar na esperança, eu tenho que passar pela experiência. Para eu ser experiente, eu tenho que ter paciência. É uma coisa gerando a outra. Eu tenho que, para chegar na paciência, eu tenho que passar pela tribulação. A tribulação acaba sendo mãe da paciência, avó da experiência e bisavó da esperança. Aí Paulo diz assim: na esperança nós somos salvos. Glória ao nome de Jesus. Primeiro elemento, a graça. Segundo elemento, o sangue. Terceiro elemento, a fé. A fé. Fé é convicção de que se a trombeta tocar agora, Xavier, eu vou. Eu também. Tem mais alguém que quer mais ir? E aqui eu fecho a Bíblia, que o pastor me deu um prazo e já acabou. Aleluia! Mas eu estava me lembrando, quando eu falo de fé, daquele centurião, enquanto o tenente aqui fazia o comando aqui para o Gesiel, né? Eu estava me lembrando deste centurião, que era um comandante, né? Ele foi lá para Jesus: Jesus, vá lá no meu criado, que ele está demasiadamente doente, enfermo e demasiadamente perturbado. O cara está endemoniado. Vá lá. Jesus disse: eu irei na tua casa e vou sarar o rapaz. Jesus é lindo. Aleluia. Eu acho lindo isso aí. O poder da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz: a fé é o firme fundamento, as coisas que eu não vejo, é a prova daquilo que eu estou esperando. A gente será arrebatado pela fé. Aí Jesus disse: eu irei e sararei o rapaz. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. É Jesus. Porque eu também sou comandante, eu tenho servos à minha disponibilidade. Eu digo: vai e ele vai. Eu digo: vem e ele vem. Não preciso só mandar ninguém. Eu só quero que o Senhor diga uma palavra. O meu criado acabou. Glória a Jesus. Quem acredita que a palavra de Deus tem poder? Aleluia. Deixa a palavra penetrar no teu coração. Deixa ela trabalhar em si. Ela tem poder próprio. Não precisa de ninguém potencializar a palavra. Eu falo alto assim que eu sou mal educado. Olha, a palavra não tem poder próprio. O Espírito Santo é que é o encarregado de conduzir esta palavra e adentrar no âmago da alma da pessoa e tratar a pessoa. É verdade. Se eu tenho o Espírito Santo, eu me alegro com esta palavra. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós viemos para cá para celebrar o culto que já queima, que arde dentro do âmago da nossa alma, dia após dia. Quantas vezes eu estou lá juntando os meus bezerros, que é pouco, que dá para contar assim, dentro de um espaço deste tamanho, e eu estou debaixo de uma moita, agarrado com a moita e sentindo a presença de Deus, porque é um culto aqui ardendo dentro de mim. A promessa de Deus, aleluia, é que você tenha sido alcançado pela graça, que você tenha sido perdoado pelo sangue e que você adentre as nações celestiais pela fé. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso. Oh, glória. Glória a Jesus. Eu estava dando uma palavra de ensinamento, de doutrina, terça-feira na congregação que eu congrego, e eu perguntei a uma jovem lá se ela sabia aquilo que Paulo tinha escrito no capítulo 1 de Efésios, versículo, acho que é 13 em diante, quando ele disse que a respeito da nossa herança, temos o penhor da nossa herança. Se ela sabia o que era penhor, eu sei não. Digo: minha filha, você já está com a primeira parcela da herança lá de cima. Penhor é a primeira parcela da herança que haveremos de receber no céu. Que é a primeira parcela, este penhor é o Espírito Santo. Todo crente tem. Quem tem o Espírito Santo aí? Todo crente tem o Espírito Santo. Aleluia.
Eu não sei falar línguas estranhas, eu não fui batizado do Espírito Santo. Mas na hora que você crê, você recebe o Espírito Santo. Ele não é visitante, ele é hóspede. Oh, aleluia. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Amém. Mas quem quer que eu pregue mais? Haja água, né? Oh, glória. A palavra é poderosa, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, esses pilares, ele proporciona uma esperança muito grande para o crente. Meu Deus. Glória a Jesus. E se nós fôssemos separar esses pilares em benefícios, em conceitos, em alguns estatutos que nós poderíamos se reger, eu vejo ali 5 pilares da igreja primitiva, que os discípulos foram avantes e prevaleceram e avançaram. Foi no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e viviam todos unânimes. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a gente persevera, por isso que o tema que eu coloquei ali, que os irmãos leram: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. A promessa é para irmos para lá. Aleluia. Que para ficar aqui, irmão, a gente já sofre tanto aqui, É verdade. e depois Jesus voltar e eu ficar, Meu Deus. é ruim, irmão. É ruim. Glória a Jesus. Mas nós temos o primeiro pilar chamado graça. Graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. No Salmo 100, quando os filhos de Israel estavam no cativeiro babilônico, que eles voltam repatriados, quando chega no Salmo 120, ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Aleluia. Quando chega no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, não é de lá que vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Jesus. Quando chega no Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando alguém me disse, vamos para a casa de Deus. Oh, aleluia. Quem está alegre porque vem para a casa de Deus? Quando chega no Salmo 123, ele diz assim: os meus olhos estão fitos nos céus, como o servo está olhando para as mãos do seu Senhor, esperando receber alguma coisa, e a serva está olhando para a mão da sua senhora, esperar alguma coisa. Assim estamos nós, com os olhos fitos em ti, esperando receber alguma coisa. Quem está aqui olhando para cima, bendito seja Deus, esperando, louvado Senhor. Quando chega no Salmo 124, o salmista diz assim: aleluia, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os homens já nos teriam engolido vivos. Mas nós estamos agasalhados, nós estamos debaixo da graça. Quem sente aqui o agasalho da graça, quem sente a proteção do manto do sangue, maravilhoso Salvador. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, nesta noite, não se preocupe. Paulo já tinha dito lá no 2 Coríntios, capítulo 2, 4 e versículo 7, quando ele diz assim: esse tesouro é em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não sua. Aleluia. É barro. O vaso é de barro, a excelência do poder é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando chega no versículo 16 do capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, ou seja, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículos 16 e 17, ele diz: portanto, por isso não desfalecemos, não vamos desanimar, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que a gente vê são temporais, e as que a gente não vê são eternas. Louvado seja
nome santo do Senhor. Glória. Persevere, continue. Fique com o versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue firme, continue arraigados, continue fundamentados, continue prontos, continue em pé nesses 3 pilares: graça manifestada, sangue derramado e fé que opera os milagres. Que Deus abençoe a igreja, que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estarei aqui em outra oportunidade, não sei quando. Minha esposa disse que agora vai demorar, eu não sei. Vai não. Aleluia. Mas eu fico muito alegre em poder ver gente. Eu gosto de gente. E tem uma coisa, eu sou abusado. De vez em quando ela me reclama. Eu gosto de gente para pegar, para palpar, Eu abraçar. também. Aleluia. Dentro do limite de respeito, cheirar. Eu gosto de gente. Oh, glória. E junto e misturado assim com um pouquinho de tempero da palavra, a unção do Espírito Santo, alguém desfrutando aqui da graça. Quem foi desfrutado aqui da graça? Sangue perdoado. A pessoa, você tem uma conta para pagar e alguém chegar e dizer assim: tá pago com dias. Amém, tá pago. Oh, glória. Quem está com a conta paga aqui conosco. Deus abençoe a igreja no nome poderoso de Jesus. Obrigada, meu Isso. Senhor.